dia, galera! Bom dia, bom dia! O que mais é possível sobre hoje? Aqui e aqui. Aê, André chegou! Pessoal, tragam as suas perguntas, tá? O assunto vai ser sobre constelações familiares e consciência de acesso. Oi! Gente, Bom esse dia! Instagram tá deixando a gente maluca. Tá, né? Tá, porque eu pedindo e ele fala não envio sua solicitação. Aí ele entrava com o meu outro Instagram de outra coisa. Falei, gente, que maluquice. Mas tudo bem, conseguimos, estamos aqui. Mas isso que tu tá falando, André, é muito verdade, assim, tem várias maluquices acontecendo com os eletrônicos, né? Tem. Pessoal, deixa eu apresentar vou fazer uma introduçãozinha, tá? Olha aí, a Edilce chegou, que é a grande criadora dessa live, dessa união das nossas energias, André. A Edilce é digamos, uma fanzona tua. E assim, quando ela conversou comigo sobre a gente criar uma live, sobre clarear um pouquinho algumas coisas de constelação, ela disse, ai, Jaque, a Andréia é super séria. Obrigada. A Andréia é super séria, combina contigo, vamos fazer alguma coisa legal aí, né? Então, pessoal, assim, eu sou a Jaque, né? A galera que tá me vendo aí, alguns já me acompanham. Eu me chamo Jaqueline Almeida, sou físio. O meu conhecimento, André, de constelações familiares, eu vou falar brevemente, foi assim. Eu ouvi falar das constelações, já trabalhando com a terapia crânio-sacral. Então, um pouquinho do conhecimento sobre trauma, drama, sobre o quanto isso encapsula no corpo e tudo mais, eu já tinha, né? E quando eu fui assistir uma primeira constelação, eu fiquei chocada. Naquela época, isso faz uns 11 anos, eu acho, tá? Naquela época, Andréa, eu já percebia o movimento energético do campo. E eu acho que eu saí chocada lá de dentro, óbvio, porque mesmo sentada numa cadeirinha, achando que tu não tá recebendo porque tu não tá no cenário, né? Tu tá recebendo, sim, a influência do que tá acontecendo ali. Eu saí de lá mareada, assim, sabe? Cheguei em casa super mal, super chocada. Aí, o que eu fiz? Foi uma constelação noturna. Eu cheguei em casa, era uma sexta-feira, deixei meu marido em casa, tipo, não vai ter janta hoje, não vai ter nada, eu quero conhecer esse negócio. E eu cheguei tão chocada que eu fui pra internet e comprei, assim, todos os livros do Hellinger que apareceram ali pra mim. Eu lembro que deu um boleto pra eu pagar, que eu olhei pra aquele boleto e disse assim, eu não sei nem como é que eu vou fazer pra arranjar esse dinheiro depois, mas eu vou comprar. E aí eu comecei a devorar os livros. E aí aonde eu cheguei? Quando eu li o livro que ele lançou depois, Ordens da Ajuda, que lá no Ordens da Ajuda o Hellinger fala com consteladores, né? E ele pedia um movimento mais calmo, mais respirado. Eu disse, então lá naquela constelação lá, que foi muito rápida, cada um se movimentava como queria, sabe? Foi assim, meio, pra mim foi muito forte, ou talvez demais, enfim, agora tu vai começar a trazer as clarezas pro pessoal, né? Enfim, não sei se isso tá fazendo sentido, mas foi assim que eu conheci constelações. Foi assim que eu mergulhei para ler os livros do Hellinger. Então, quando eu comecei depois a conversar com consteladores daqui, da minha cidade, eu pude perceber que muitos faziam as formações, mas não liam os livros da fonte. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal quem é André Emboaba, né?
E o que que tu percebe, assim, o que chega no teu mundo sobre, enfim, talvez o quão importante pode ser uma pessoa, pelo menos, ler um livrinho antes de... Que tem uns bem legaizinhos dele, né? Bem tranquilinhos de receber. Jaque, bom dia, gratidão imensa por esse convite, é uma honra estar aqui, eu amo, né, esse lugar de falar sobre esse assunto, porque eu falo que a gente vai plantando sementinhas, né, pelo caminho que a gente passa. Bom, para quem não me conhece, eu sou André Emboaba, eu sou consteladora familiar e terapeuta integrativa. Eu saí do mundo corporativo para assumir esse lugar de terapeuta. Eu era diretora de marketing porque realmente a constelação, quando chegou na minha vida, foi esse susto aí que você levou, eu também levei na primeira vez, né? A gente sempre assusta na primeira vez, fala, meu Deus, o que é isso? Ainda saí de lá desconfiada, falando, não é verdade, não vai dar certo, isso aí não funcionou para mim, sabe? E no fim, eu falo isso em várias lives, né? Que realmente ela transformou algo muito significativo, que foi quando eu me atentei a ela, como você, né? Fui ler também, comprei vários. No dia que eu fui fazer essa constelação, o pessoal que estava ali, que foi presencial na época, também foi em 2011, eu acho, a primeira, 2010, 2011, eu nunca tenho certeza da data. E eles tinham vários livros que eles vendiam, e eu comprei todos os livros. E ainda era época de cheque, parcelei no cheque, sabe? Coisa boa. Porque eu falei, meu Deus, eu preciso entender um pouquinho melhor o que aconteceu aqui hoje, né? E naquele momento eu nem esperava ser consteladora, porque eu achava até porque constelação era só para psicólogos. Só depois é que isso veio para minha vida de outra forma. E desde desse momento até hoje, né, eu sempre participei de vários grupos, etc. E li tudo que eu pude a respeito. Mas é interessante isso que você traz, né? Mas sabe, Jaque, eu fico de um lugar, eu falo assim, é importantíssimo a leitura da obra, né? Eu já tinha lido vários livros dele quando eu me tornei consteladora e mesmo assim eu tinha um pouco de medo, porque eu achava que eu tinha que ter lido tudo mais de uma vez, né? Minha professora falava assim, Ordens do Amor e Ordens da Ajuda é livro de travesseira, de cabeceira, tem que ler 50 vezes, porque cada vez que você lê é uma nova percepção, como todo livro, né? De um modo geral. Exato. Uhum. Então, e eu me senti insegura, né? Porque é muito conteúdo, é muito profundo. E aí, às vezes, é esse equívoco, às vezes, de algumas pessoas, né? De achar que é simples. É simples. Mas a gente tem que ter um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho mais profundo, tá? Sem julgar quem faz do jeito que faz. Porque cada um sabe o que faz e tem a sua responsabilidade. E assim, e Bert até dizia uma coisa que eu gosto muito, que eu me apeguei a isso para conseguir começar, porque eu tinha medo de começar. E foi um momento ali de virada de chave mesmo, e minha professora que me empurrou muito para começar. O essencial é simples. Uhum. Bert tem até um livro com esse título, né? O essencial é simples. E ele diz também que cada constelador vai atrair pessoas para o seu campo de acordo com o que você dá conta de olhar. Mas quando você traz essa questão do entendimento maior, eu concordo com você, porque assim, hoje como professora de consteladores, porque eu tenho 3 cursos avançados para consteladores e vou lançar mais uns 3 até o final do ano, eu percebo que a maioria que chega, né? Não todos, claro que não, mas uma grande parte, pelo menos mais de 50%, 60% dos meus alunos, tem ainda problemas sistêmicos básicos, como a falta de honrar os pais. Ai, eu tenho duas perguntas que eu reservei para ter fazer e uma delas é sobre isso. Que Tá, a gente incrível. faz. Então, quando você... E por que o curso de constelação não pode ser feito em 3 módulos, 3 fins de semana, uma semana completa? Porque tem gente que faz, em uma semana intensiva, ou 2 semanas, 3 módulos. Não dá, porque não dá tempo da gente sentir e transformar o que a gente precisa transformar dentro da gente para a gente estar pronto para o outro.
Como é que eu chego para alguém e digo, a segunda lei da sistêmica é a ordem inclui a honra aos pais, que pais vieram antes, nos deram a vida, tá, tá, tá. Como é que eu falo isso com propriedade, com conhecimento, se eu ainda não consegui fazer o movimento? Se eu ainda Posso tenho te questões com a mamãe ou com o papai? Andréia, tem uma consciência que eu tive essa noite, tá? E assim, tu falaste pra mim assim, sem julgar, né? Eu vou te fazer a primeira pergunta. Não sei se de acordo com Hellinger ou de acordo com a tua essência, tá, Andréia? O que que acontece quando tu entra em julgamento? Por exemplo, quando eu não recebo meus pais, que essa é a minha segunda questão, eu só dei o boom. O primeiro boom que eu dei enquanto terapeuta crânio-sacral foi quando eu olhei para mim, né? E eu olhei para minha mãe e eu julgava a minha mãe por ser dona de casa e não ter a conta bancária dela, o cartão dela e depender do meu pai para tudo que ela queria. E aí eu me cansava, me desgastava trabalhando das 8 da manhã até as 10 da noite e aquele dinheiro nunca era suficiente. Eu fiz existe isso, a constelação natural, né? Eu lembro que eu estava andando na rua, eu acessei aquela energia, aconteceu aquilo e parece que as coisas foram acontecendo um outro dia. Eu tive vontade, uma vontade genuína de ter uma foto da mãe, da minha avó e da minha mãe no meu consultório. Então, quando eu coloquei a foto delas lá, me deu um choro, André, mas um choro que eu chorava dentro do meu consultório, de soluçar. A menina que trabalhava comigo entrou e disse, já, o que tá acontecendo? Eu só conseguia fazer para elas, tipo, eu não conseguia nem falar, nem externar o que estava acontecendo comigo, mas eu disse, me deixa, né? Uhum. Depois que aconteceu todo aquele movimento, eu fui captar e perceber, conversando com uma consteladora, e aí ela me disse, Jaque, talvez o que tu fez foi uma constelação natural, né? Tu entrou num entendimento maior, o teu sistema falou contigo, e aí eu pude perceber. Então, fala um pouquinho, Andréia, para quem está te ouvindo, o que é que acontece quando tu entra em julgamento, tanto do constelador, por ele estar fazendo como ele faz, dos teus pais, do teu trabalho, enfim, o que dentro da constelação familiar o julgamento cria? Aliás, eu acho que é muito maior, né, que a constelação, né? Eu acho que em todas Uhum. as vertentes, qualquer tipo de lugar que você esteja, o julgamento nos leva para um lugar de vibrar, de quando eu julgo, eu atraio mais daquilo para mim, por exemplo, né? Quando eu julgo, eu estou vendo algo no outro que ressoa em mim. O que está ressoando aí que me... Agora, em relação à constelação, que eu vou ser mais específica na questão dos seus pais, né? Que você está falando de papai e mamãe, né? Na questão dos pais de um modo geral. Quando a gente julga os nossos pais, a gente traz consequências graves para o nosso sistema. E porque assim, dentro dessa lei sistêmica, que é a hierarquia, quem vem primeiro tem precedência quem vem depois. Então, pai e mãe estão acima de nós. A gente considera, a gente fala que eles são os grandes. Essa é uma nomenclatura sistêmica, né? Papai e mamãe são grandes e eu sou pequena diante deles. E isso, o que que demonstra? Que se eu me colocar nesse lugar de pequena diante dos meus pais, estiver no meu devido lugar, a minha vida vai fluir. Isso é natural. Agora, se eu começo a julgá-los, olhar para trás e querer que fosse diferente em alguma instância, o que acontece? Eu simplesmente fico maior. E quando eu fico maior, fica pesado. Eu perco Porque é força uma mentira. porque eu perco força. Porque Ótimo. assim, eu paro de olhar para minha vida. Para onde a constelação te leva? Para o seu devido lugar. Aonde que ela pede para você assumir? O seu lugar nesse sistema. Quando você está no seu lugar, você não olha para trás. Quem está atrás? Quem veio antes. E você não olha para os lados. Quem está dos nossos lados? Nossos irmãos, primos, amigos. A gente olha para frente. O que está à nossa frente? Nossa família atual, se você for casada,
ou a sua vida hoje, porque se você já é um adulto, né? Você tem a sua casa, preferencialmente, espero que você já tenha a sua casa, e você tem o seu trabalho. É a sua vida. Sabe aquele exemplo que eu sempre dou esse exemplo, Jaque? Quem já andou de avião vai saber o que eu tô falando. A máscarazinha, né? A aeromoça fala pra gente, primeiro a máscara em você e depois no outro. Porque se eu não estiver no meu lugar e não estiver bem, eu não tenho como auxiliar o que está ao meu lado. Agora, André, perdão. desculpa, mas só pontuando essa questão do pai e mãe, quando eu julgo, eu perco força. Eu não tenho prosperidade. Pai e mãe, eu falo que são café com leite. A mãe é a cara do sucesso. O pai é o nosso trabalho, é a nossa carreira. A mãe é a que nutriu, é a que gerou, é a que dá sustentação, é a gestora. É a gestora desse dinheiro, junto com o dinheiro que o papai traz. Papai também. Eu não consigo separar os dois, por mais que tenham aí muitos livros, né, que falam de formas diferentes. Eu falo assim, gente, para mim os dois não tem como você gerar uma vida sem o masculino e o feminino. Né? Exato. É um equilíbrio aí, é o meio. Então, os dois, quando se unem, eles são inseparáveis. Você é inseparável. Você é 50% cada um. Então, nessa união de sucesso profissional, financeiro e de vida, porque eu falo que eu foco muito no processo profissional e financeiro, porque foi minha grande virada na minha vida, mas eu falo que é um chamariz, porque a hora que você toma esse seu lugar, que você para de julgar, simplesmente para de julgar, porque honrar os pais é não julgar, é concordar com tudo como foi, sem julgar, e olhar para a sua vida para frente, a sua vida vai prosperar não só no profissional e financeiro, mas em todos os âmbitos. Incrível. Andréia, olha que coisa linda. Quando nós conversamos, pessoal, só para entregar um pouquinho para vocês, a gente teve uma conversa super gostosa com a Andréia e nós chegamos num ponto assim. Eu trabalho com Access Consciousness e com terapia crânio-sacral, né? E aí, na nossa conversa, André, ficou muito claro para nós duas o quanto, como em todas as profissões, tem aquela coisa que meio que, não sei se desvia ou se talvez se dá significância para um determinado segmento como sendo aquele segmento o grande salvador do todo e do tudo, né? Uhum. E nessa tua entrega maravilhosa agora, para as pessoas captarem essa questão de pai e de mãe, que realmente são, que não tem como separar, obviamente, se eu sou 50% o avanço do meu pai e da minha mãe, né? Se eu sou o componente molecular, que é de um pedacinho do pai e de um pedacinho da mãe, eu tô querendo separar o inseparável, eu tô querendo dissociar, né? Colocar em separação uma coisa que é inseparável. Exato. E no Axis, André, que é muito... Isso converge, digamos assim, expansivamente com o conteúdo da constelação, porque no Axis a gente fala assim, muito dessa realidade aqui é feita de mentiras, tá? Uhum. E aí a gente fala que a mentira contrai e que a verdade expande, né? Nesse atual momento da minha vida, eu além de trabalhar com Axis, eu estou estudando ontologia, que é o estudo do ser. Então, tô super mergulhada e aí eu tô lá, né? Constelação familiar já estudei muito, 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 muito. Daí mergulhei no Axis, daí tô estudando onto. O que eu tenho percebido? Tem coisas que são verdades para todos, né? E quando tu traz assim, que quando eu entro em julgamento, eu enfraqueço, eu vou entregar para o pessoal algo muito incrível, verifica se isso é verdadeiro aí, tá? Nós, enquanto corpo, nós somos esse fluxo que vai e vem o tempo todo, né? É um presentear e receber o tempo todo, é um presentear e receber. No momento em que eu tô julgando ou que eu tô enfraquecendo, eu tô contraindo a minha molécula. Quando eu tô contraindo a minha molécula, menos vai entrar e menos vai sair. Sim. Então, esse nível de nutrição que aconteceria quando eu tomo meu pai, quando eu tomo a minha mãe, quando eu permito esse equilíbrio, ele talvez não vai acontecer, né? Porque eu tô
tô contraída, minha molécula tá contraída, né? Então, vocês viram que a Andrea falou, pessoal, para vocês, e assim, eu tô amando essa live, André, porque eu verifico algumas pessoas ainda fazendo esse tipo de movimento. Não, mas é a Axis que salva tudo. Não, mas é a constelação que salva tudo. Não, mas é isso aí. Galera, São complementos, né? são complementos e nós estamos vivendo um momento agora que o presente, digamos assim, no meu mundo, desse atual momento planetário, o quanto algumas pessoas realmente estão dispostas a ir além nas suas vidas, né? E quanto ainda a massa tá com tampões, tá com véus, né? Então, na constelação, por exemplo, Andréa, quando eu constelo, né? E digamos que eu alinho o meu sistema, eu vou sair por aí com o meu corpo andando e falando, e esse convite dessa energia vai convidar mais corpos a escolherem isso de um jeito ou de outro, não vai? Vai. E olha, eu vou te falar uma coisa muito que vai de encontro aqui, que eu vivo falando com os meus clientes. As pessoas vêm para uma constelação e acham assim, que amanhã minha vida transformou. Primeiro que não é bem assim, é um processo. Porque, como eu disse, é igual um curso. Um curso de constelação, gente, tem que durar aí 1 ano para você ter essa modificação interna, porque muda as células do nosso corpo. A epigenética traz isso pra gente. E aí, o que a Jaque está falando aqui, gente, é extremamente importante, que é assim, primeiro, as técnicas são complementares, de um modo geral. Até a psicoterapia tradicional, ela também está aqui nesse lugar, né? De integrar tudo isso, de se complementar. Então, eu sempre peço para um cliente que vem, né, constela, e a gente vê que já está fazendo um movimento, que ele está super aberto, eu falo assim, faça alguma terapia energética pós-constelação. Por quê? Porque tem que se manter esse movimento de uma forma sadia. Porque a vida continua lá fora. Os Aham. problemas existem, você tem que trabalhar, você pega um trânsito, alguém te trata mal, ou você passa raiva em alguma coisa. Se você não tiver equilibrado, tudo aquilo começa a cabalear de novo, né? Fica truncada a vida. Então, essa coisa que não existe só a constelação, ou sozinha, ela é boa? É, mas precisamos manter aí um equilíbrio emocional, busquem dentro de várias técnicas que existem algo que possa manter esse equilíbrio. Porque eu falo que é igual escovar os dentes. Você não escova os dentes só uma vez na vida e tá escovado, né? Você escova os dentes todos os dias. Por quê? Todos os dias você come alguma coisa que suja a sua boca, que suja os dentes. E isso causa cáries, causa problemas de gengiva. Então, a gente está ali, come, escova, é isso. E hoje a gente tem, o Axis é maravilhoso, eu sou apaixonada pelo Axis, já fiz vários cursos de Axis também, é que eu escolhi a constelação para focar mesmo, que é uma coisa que me tocou mais. Mas eu amo receber Axis, por exemplo, amo, amo. Então, são coisas que se complementam já, que eu acho que nada exclui o outro. E outra coisa que a gente falou na nossa conversa, né, é essa questão também da banalização, né, de várias técnicas. Que é uma coisa que eu fico assim, isso eu fico um pouco, né, a gente fica nesse lugar. Superficialização, talvez, né? É muito. Uma superficialização. E a gente vê Meme. memes. Algumas pessoas tornam memética, um processo de memética, né? Sim. Sem me apropriar daquilo dali, sem degustar, digerir aquilo dali, não cognitivamente. Eu vivo falando pro pessoal, assim, quando eu tô dando curso, Andréia, formação, atendendo, enfim, já virou um padrão da Jaqueline, que é, pessoal, vamos do queixo para baixo? Vamos todo mundo, vamos parar agora. Vamos todo mundo do queixo para baixo? Porque o que acontece? O nosso cérebro, né, Andréa, ele é mestre em memética. Sim. É a forma como o cérebro encurta o caminho, galera. É a forma como o cérebro tem vamos dizer assim, o pensamento do cérebro é: eu preciso armazenar energia porque pode me faltar.
Isso vem lá do sistema reticular de alarme e de amígdalas cerebrais, né? O sistema reticular de alarme e amígdalas cerebrais, eles funcionam assim. Se eu posso encurtar caminho para que eu segure um pouco de energia, eu vou segurar porque eu tenho medo que me falte, né? E que me dê uma pane. Sim. Então, o processo de memética, pessoal, ele é inevitável. Agora, por exemplo, a cada momento que tu vai, que tu faz uma constelação, tu deita numa maca para correr tuas barras, seja lá qual for a técnica, tu faz uma osteopatia, tu faz um reiki, né? E aquilo de alguma forma coopera para tu expandir a tua consciência, para tu abrir o que mais tu sabe, o que mais tu percebe sobre aquilo que tu poderia perceber, que até então tu estava talvez fechado. Quando tu vai do queixo para baixo, a absorção é muito maior e tu tá sendo mais forte do que esse vício que o nosso cérebro tem de memética, né? Essa superficialização da coisa. Por exemplo, eu sou super sensível, mas eu sou super sensível porque eu tenho 12 anos de maca no meu lombo, digamos assim, né? De cursos de 4 dias, que é 2 macas de manhã, 2 macas de tarde na crânio sacral, por exemplo. Então, eu, Jaqueline Almeida, não teria nem como eu dizer que não percebo e que não vejo as coisas, porque já está intrínseco, já é o que eu sou. Mas quando eu estou em determinados lugares, eu estou percebendo determinadas coisas, eu não posso tornar aquilo como sendo o que todo mundo deveria estar percebendo, porque isso vai me gerar uma revolta. Hellinger fala muito lindamente de revolta, né? Revolta não leva enfim, só traz mortos, né? Se a gente olhar para as guerras, o que fica são mortos, o que fica uma memória que tu vai ter que lidar com ela, enfim, né? Existe uma evolução em cima da guerra, mas que é uma evolução inevitável, que talvez nós poderíamos ter escolhido de uma forma diferente, mas tudo bem como foi. Tá tudo incluído, tá tudo certo, não há julgamento, só há esse perceber e receber, né? Então, Exato. se as pessoas pudessem se atentar a virar essa chave nesse processo de memética, né? Virar, né? Primeiro é o que você falou, né? Da expansão do corpo. Você sente no corpo, né? A constelação também traz isso. Porque Uhum. o que a gente faz numa constelação no grupo? O que você está sentindo, não é o que você está pensando, né? A gente observa a mão, como ela tá, as posições, como você se movimenta, quais são as reações corporais, como você se sente. Então, aí as pessoas às vezes têm uma mania de trazer para o mental mesmo, que é normal, né? A gente está nesse, é o que você está falando. Então, a constelação também traz para essa consciência corporal, né? Eu trabalho muito individualmente com bonecos, mas não deixa de ser a mesma coisa, né? Você sentir, sente, apenas sinta, perceba e deixa isso, ver como isso ressoa. Por que uma constelação em grupo você se sentiu tão impactada? Porque aquilo mexeu no seu corpo. Porque a gente está tudo conectado, né, Jaque? O Axis também traz essa consciência. Sim, De que somos todos um, estamos interligados, estamos num grande sistema. Mas o nosso sistema familiar rege de uma forma, né, mais íntima ali, né? Porque foi da onde a gente surgiu, desse um sistema. texto, André, a coisa mais E, linda do mundo. Eu não sei se eu então, poderia, eu sentaria feliz trazendo alguma para esse regra se eu lugar, lesse. É um texto muito lindo sobre unidade. sim, Nesse texto, basicamente, fala assim, que estar consciente desse todo, desse perceber, né? Então, veja bem, eu tenho em mim, todos vocês têm em cada um de vocês, um pouco do pai, um pouco da mãe, um pouco da avó, um pouco dos amigos, né? E tu recebeu essas informações que ficam armazenadas na tua matriz, que de alguma forma, uhum, se tu mantém, isso tudo é o inconsciente, tá, pessoal? Tá tudo no inconsciente. Então, como que funciona isso? Se eu deixo tudo no inconsciente de forma inconsciente, ou de forma a não trazer a clareza sobre isso, eu acabo me tornando um ventríloco dessas escolhas que já estão pré-determinadas na matriz, né? Quando eu vou para um movimento sistêmico, que eu coloco em campo um determinado assunto,
quando tu vai para uma marca fazer uma liberação, quando tu vai para uma conversa, um atendimento online, né, André? Acredito que uma das coisas da pandemia deve ter contribuído com o teu mundo, assim como o meu mundo e o mundo de todo mundo, foi o quanto a natureza e a terra nos presentearam que não há distância, né? Não. Tu consegue atender uma... Eu já atendi uma portuguesa e uma argentina, e eu pensei assim, cara, mas e se eu não conseguir identificar uma palavra que eles estejam falando, né? E aí eu mesma me perguntei, olha, eu me tornando limitada. Mas se tudo é energia, se tudo é Exato. fluxo, e se eu for do queixo para baixo, não há como eu não perceber e receber o que vai acontecer ali, né? Se eu estiver Uhum. verdadeiramente aberta e interessada em ser uma contribuição ali naquele momento, Sim. tudo vai acontecer, independente da tua língua, independente do teu credo. Se a gente for olhar, André, assim, vamos pegar 17 gerações atrás, quantas línguas tem ali? Não, e quantos mundos e quantas histórias, é o que eu sempre Ué, falo, a gente traz tudo isso, né? Andréia, só um pouquinho que ficou mudo aqui pra mim. Ficou Uau! mudo? Para mim tá tudo Segura só um certo, tá pouquinho, super Andréia. bom. Tá bem. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. O que Tá mudo aqui aconteceu? pra mim, tá? Por tudo certo já. Conexão? Não? Para mim tá super bem. Você não tá me ouvindo? O meu. Não tá me O ouvindo? meu. Agora tô. A Ah, tá. Entrou conexão. entrou o seu fone. Enfim, não ouvi nada que tu falou desde o momento que eu parei. Desde onde? Ai, me perdi. Tá, eu acho que eu terminei com essa coisa do todo, do não é como. Ah, do atendimento online, da língua, né? Que isso pega 17 Ah, gerações atrás. sim, Quantas sim. línguas eles Né? A falavam? gente fala isso, né? Porque assim, quantas vidas, né? Eu sempre, porque a minha constelação é um pouco diferenciada. Eu faço um alinhamento sistêmico na primeira vez que a pessoa vem. Justamente para olhar para esses ancestrais e dar um lugar a tudo e a todos, como foi, sem julgar. Porque é isso, quantas coisas esses ancestrais viveram para que a gente estivesse aqui agora, né? Quantas línguas, quantos desafios, quantas revoltas, quantas guerras, quanta fome. São tantas coisas, né, que eles passaram para que a gente estivesse aqui agora. E aí eu falo assim, né? Quando eu peço para olhar, que as pessoas julgam papai e mamãe, eu falo assim, gente, eu sei que muitas pessoas aqui tiveram desafios muito grandes em relação aos seus pais. Eu super compreendo, tenho 2 e-books. Um é Como a Constelação Mudou a Minha Vida, que eu convido vocês a baixarem no meu site, porque falo um pouquinho disso, tá? Mas eu convido mesmo as pessoas a olharem a vida do pai e da mãe. Veja lá atrás, como foi a vida dos seus pais, se você tem acesso a isso. Perceba que a sua vida, geralmente, vai 90%, um pouquinho mais até dos 90%, foi um pouquinho melhor que a deles. E a constelação traz isso, né? Papai e mamãe nos deram tudo que eles tinham. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Como é que eu dou amor se eu nunca recebi amor? Ah, mas tem gente que consegue. Tá, que bom, né? Ela teve esse privilégio de conhecer o amor de outra forma e conseguir passar. A questão é, o amor está implícito, a gente sabe disso num sistema familiar. Aí as pessoas às vezes julgam, né? E principalmente na constelação, que traz isso com tanta afinco, né? Ah, mas meu pai espancava minha mãe, me espancava, por exemplo. Mas provavelmente ele também foi espancado. É uma repetição de padrão. Por isso que aqui eu defendo muito as famílias de um modo geral, no sentido, temos que olhar para os dois, não dá para olhar só para a mulher. O homem também precisa dessa cura, desse olhar inclusivo, né, que é o que você fala. A É, constelação realmente inclui, não exclui nada nem ninguém. E outra coisa que Bert traz também, que eu adoro, é que você falou, e quando o buscador busca a sua cura, ele cura todo o seu clã.
quando a gente está pronto para olhar para aquilo que o sistema está gritando para a gente olhar, porque, né, dependendo da situação, vai indo de geração em geração até chegar no momento que alguém esteja pronto para olhar para isso, e aí isso transforma tudo. E aí a física quântica, eu acho que você que é avançadíssima no Axis, vai me falar se sim ou não, mas a física quântica traz isso com tanta clareza, né, Jaque? No sentido de quando eu ressignifico algo na minha linha do tempo, né, seja na infância, seja na adolescência, ou num lugar ali de muita dor, quando eu ressignifico aquela dor, eu ressignifico toda a minha linha do tempo, porque não existe tempo e espaço, tudo é aqui agora. Então eu ressignifico tudo dentro de mim. Exato. Tu vira, isso que a Andrea tá falando, pessoal, o nosso corpo, ele é feito sobre mudança de valências, né? A mudança de valência terminal molecular, por exemplo. O nosso corpo, ele vive recebendo informações o tempo todo e polarizando ou não uma informação, né? Quando uma informação é polarizada ou fixada, é porque a carga naquele momento talvez foi excessiva. Então, por exemplo, vou dar uma explicação física ou axoniana em cima da entrega da André, que foi maravilhosa, André, isso aí. Maravilhoso mesmo, porque esse movimento sistêmico, quando a gente faz, enfim, né? Eu vou falar movimento sistêmico, vamos honrar a constelação aqui, que a nossa convidada André, ela é uma consteladora, os produtos são de constelação, né? E aí, pessoal, quem tá ouvindo, vai abrindo isso. Se tu trabalha com reiki, se tu é um massagista, se tu é um odontólogo, se tu é um médico, enfim. Eu quero estar muito presente aqui para não levar tudo para uma linha, tá? Então, abram a consciência de vocês. Quando tu faz um movimento e esse ressignificar significa soltar as cargas polarizadas que ali existiam. Um cuidado que eu peço para as pessoas terem é que no momento de uma ressignificação, para elas tomarem uma atenção plena de não polarizarem numa outra polaridade, achando que é uma polaridade positiva, que vai me deixar numa polaridade positiva, que é um julgamento positivo em cima da coisa, né? Porque qualquer coisa que desviar daquela polaridade positiva vai bagunçar de novo o meu sistema, se não agora quando. Então, o ideal é nessa ressignificação, tu tomar no teu coração, tu tomar na tua célula, tudo como foi, do jeito que foi, né? Sem julgar o julgamento positivo, sem julgar com o julgamento negativo. Não existe positivo e negativo, né? Exato, né? Isso tem que ficar muito claro pro pessoal, assim, muito, muito claro. Ah, por exemplo, o perdão. Não existe perdão em constelação. Tem coisas que são imperdoáveis. Eu atendi, André, uma menina uma vez, vinda, toda bagunçada, André, toda bagunçada, assim, ó. Ela criou um quadro de esquizofrenia mental, né, na cabeça dela, porque ela participou de uma constelação, infelizmente, com uma pessoa, enfim, como pode melhorar isso aí? E a consteladora falou para ela que ela tinha que perdoar o pai dela. E que enquanto ela não perdoasse o pai dela, nada na vida dela ia dar certo. E que o bebê que ela tinha ela foi gêmeo. E aí esse gêmeo que morreu... Mas, André, foi um nó. Tadinho. Um nó. Deixa eu falar sobre isso, querida. Deixa eu falar sobre perdão. Deixa eu só concluir para tu pegar o bolo todo. Tá. Aí, quando ela trouxe esse negócio, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi isso que tu faz. Ok, fulana, tu sentiu tudo isso no teu corpo quando tu estava lá? Tu percebeu esses movimentos ou a consteladora te entregou um pacote? E ela disse, ai, já que eu fiquei tão atordoada que eu não sei se eu senti. E eu disse, olha, então eu não sei qual vai ser o momento. Eu acredito que fazer uma constelação em cima disso não sei se vai funcionar. Vamos soltar toda a carga que eu tiver que soltar. Soltamos tudo ali na maca.
ela saiu com muito mais clareza sobre aquilo. E aí a escolha dela em cima daquilo foi: eu vou conversar com outro profissional para eu, enfim, através do meu corpo, perceber se eu vou mexer nisso ou não, né? Então, fala aí um pouquinho sobre isso para o pessoal começar a Vou falar acordar, né? sobre isso porque é muito importante entender isso, que também é uma polêmica na constelação, que é o seguinte, gente, qual é a base? A base são 3 leis: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. São as ordens do amor de Bert. Pertencer, todos pertencem ao clã. Aqui eu não falo de perdão, eu não falo de amor, eu não falo de nada. Tô falando que pertence. O pai, né, que batia, que abusava, pertence, não tem como se excluir. Ele faz parte desse sistema. Porque Querendo você ou não. nasceu, querendo ou não tem como excluir. Tá, Quando eu excluo, eu causo um problema maior para mim e para os meus descendentes. ótimo. Então, todos pertencem, ninguém pode ser excluído. Essa é a primeira lei. Goste ou não goste. Exato. Segunda é a ordem. Voltamos aos pais novamente, a ordem de chegada. Pai e mãe são grandes e nós pequenos, já expliquei isso. Mesmo que eu não concorde, na verdade não é mesmo que eu não concorde, mesmo que eu olhe para trás e tenha muita dor, dependente da história, eu tenho que parar de olhar para essa dor e olhar para a minha vida hoje, aqui e agora. Por que a gente diz que pai e mãe não se perdoa? Porque pai e mãe não se julga. E por que não julga, André? Como é que eu não julgo o homem que batia na minha mãe? E aí é polêmico, viu, Jaque? Mas eu vou falar, né? Porque aí é É uma frase que difícil, eu né? adoro, que eu falo assim, porque não é problema seu. Antes de você nascer, esse casal se uniu por alguma razão. E geralmente são sistemas que se atraem. A gente fala Uhum. assim, eu me apaixonei pelos lindos olhos do meu marido. São sistemas que se atraem para que através do sistema dele eu consiga enxergar coisas que eu não enxergue no meu para me equilibrar e vice-versa. Então, quando o papai cometeu um ato lá atrás, que pode ter sido abusivo, sim, eu não tenho direito de julgá-lo. É problema dele, da minha mãe. É uma Isso eu sei que criação deles, né? É uma é escolha uma, deles, é uma é uma criação escolha deles. deles, né? Então, assim, isso é tão polêmico e eu quero falar com muito cuidado, né? Por isso que eu falo da questão de olhar para o homem e para a mulher. Se você pegar esse homem que é abusivo, que é agressivo, e olhar para o pai dele, ele também teve um pai abusivo e agressivo. E aí o que acontece? Por que ele repete a história do papai dele? Para se sentir pertencente ao clã. É mais forte que ele. Porque aí ele vai para a primeira lei. Para eu me sentir pertencente, eu tenho que ser igual aos homens da minha família, que eram agressores, abusadores. E aí vem a constelação e fala: não precisa, você pode fazer diferente, tá tudo bem. E aí você tira ele desse lugar da lealdade ao pai dele, ao avô. E olha, minha gente, quando a gente julga esse pai, seja ele o que for, você Gruda, normalmente atrai um homem parecido com o papai. gruda, a coisa gruda. Você vai atrair um homem parecido com o papai. Não tem como. E quando eu julgo a minha mãe, ó, julgar a mãe traz tantas consequências já. E uma delas, por exemplo, é sobrepeso. Se eu não honro a minha mãe, eu como a minha mãe. Uau! Se eu não honro o meu pai, eu não vou ter um relacionamento bom normalmente, não é com todos, mas eu vou ter problemas de relacionamento. Se eu tomo o lugar do meu pai diante da minha mãe, porque eu tenho que defender minha mãe, porque minha mãe é uma coitadinha, né? Que tem gente que chega assim, minha mãe, já ouvi isso, minha mãe é Hã? fraca. Como assim sua mãe é fraca? Sua mãe te carregou 9 meses no ventre, ela te amamentou, ela tá aqui até hoje, te segurando aí, ó. Como sua mãe é fraca? Nenhuma mãe é fraca. Todas as mães são maravilhosas e são perfeitas. São. Porque Bert tem uma assim. Todas as mães são perfeitas, porque elas deram a vida. Elas não podem tirar nada dessa vida que ela te deu.
O que vem depois da vida recebida é secundário. Só de você ter nascido já é um sucesso. Já foi um milagre da vida, que é o famoso milagre da vida. Então, isso é muito complexo, né? A gente pode aqui entrar numa polêmica aí, que as pessoas às vezes não compreenderem. Por isso que eu falo, cada constelação é única, cada história é única. Por isso que eu faço essa constelação diferenciada, que eu quero sim ouvir história e levar a consciência sistêmica para você dentro da sua história. Porque aí tem muitas coisinhas, né, que a gente pode tocar, que as pessoas podem se doer um pouquinho. Mas quando a gente consegue olhar para trás e concordar e acolher toda a história da nossa família sem julgamento, gente, eu garanto que a sua vida vai florescer. Andréia, deixa eu te fazer uma pergunta. Em Axis, tá? A gente fala que existe uma consciência funda que a gente tem que estar bem presente sobre o concordar. Se existisse uma outra palavra que quisesse fazer referência à energia do concordar que Hellinger fala, poderia ser permissão àquilo que foi como foi? Eu permito, é porque assim, na verdade, é tomar a história como foi, né? A Tomar, gente usa a exato. palavra concordar porque fica mais fácil o entendimento. Mas, na realidade, é um tomar pai e mãe, tomar a sua vida como foi. Gratidão por Por quê? isso, Porque André. o Porque tomar algumas é uma pessoas... ação. Exato. Assim, o concordar, às vezes, não tem ação. O concordar, Exato, ele para, né? E a outra coisa exato. que vem também no cérebro de algumas pessoas é tipo assim, mas eu não tenho como concordar com isso, né? Não tem como eu Sim, concordar com isso, porque a pessoa já tem lá um checklist nela de julgamentos refinados, pequenos pontinhos, né? Então, eu sempre tive vontade, às vezes, no meio de uma constelação, de dizer assim, ai, deixa eu fazer uma pergunta. Porque às vezes eu percebo que é difícil para algumas pessoas mas sabe o que é? concordar. Exato. E o tomar, as É o pessoas têm um pouco tomar. de... O tomar é que as pessoas têm um preconceito também sem conhecer a palavra de fato, né? Acaba tendo Ah, uma... Por quê? Quando eu falo tomar a vida dos meus pais, parece que eu estou tomando a vida deles. Eu não estou tomando a vida deles, eu estou tomando a vida que eles me deram. ah, Quando eu tomo a vida dos meus pais, eu tomo a minha vida que eles me forneceram, que eles me concederam. E aí cria-se, parece, muitas vezes, as pessoas já me questionaram isso várias vezes, mas tomar, parece que eu estou tomando algo que não é meu. Eu falo, é ao contrário. e O desviar a tomar palavra. te leva para a ação. O Exato. aceitação é passivo. A gente usa também muito aceitação. Sim. Porque eu falo assim, a constelação são 3 estágios para nós, para mim, pelo menos, né, na minha visão. Primeiro é o mental. Você compreende como ela funciona. Ah, Capta, tá, eu né? entendi. E agora, o que eu faço com isso? Desce pro laríngeo, fala. Eu aceito. Tá, põe pra Dá. fora. Tá bom, eu aceito. E aí, qual é o terceiro passo? Que é onde a Axis te leva também. Se a É pessoa passou por integrar. aqui, né? Passou por aqui. Vai para onde? Coração. É aqui que faz a grande mudança. Onde você integra no coração. Você acolhe todas as histórias dessa família sem julgamento. Eu honro as histórias da minha família. Eu tomo todas as histórias do meu coração sem julgamento. Eu tomo a minha vida como foi e como é, sem julgar. E olho para frente. Só assim eu tenho força. Porque a força vem de trás. Sem eles você não Tá? existiria. É esse o nosso lugar. Sem aquele pai ou aquela mãe, que você é composta deles, você não existiria. Você seria outra pessoa. Sim. Pensa assim, André, olha só. Imagina, pra galera entender. Se tu me pede água, tu vem me visitar aqui em Santa Maria, tu me pede, Jaque, me dá um copo d'água. Eu vou servir um copo d'água, né? De acordo com o que eu acho que tu vai beber. E eu te entrego o copo d'água. Tu toma a quantidade que tu escolhe, não toma? Uhum. Isso é o tomar, pessoal. Isso é o tomar. Tu toma o que é teu, o que é devido, o que tu quer, o que tu escolhe, né?
Aí olha esse detalhe que a Andrea trouxe da força vindo de trás. No Axis a gente também fala isso, né? A criação da tua realidade tá para lá, tá para lá. Talvez não esteja para cá, né? Então, tu imagina, eu, né, tô aqui com meu pai, tô aqui com a minha mãe, e aí, eu quero julgar minha mãe, ou eu quero entender, né? Olha isso. Vocês Acabou. estão conseguindo me enxergar? A minha vida tá lá, né? Aí, olha só, a força que vem de lá, galera, que é a força que vem da conscientização que tu tem da vida do teu pai, da vida da tua mãe, que eles são uma história antes de tu nascer, que tudo que aconteceu é deles, que é uma criação deles. Tu escolheu esse pai e essa mãe. Uhum. Quando tu encarnou, né, o embodiment, quando tu tomou o teu corpo, tu sabia que aquela seria a tua realidade com aquele homem, com aquela mulher. Tu sabia que Sim. aquele cara, por exemplo, bebia, tu sabia que aquela mãe era assim, tu sabia que aquele pai, tu sabia, tu escolheu, tu tomou, né? Só que com o sopro da vida e com a tua memória, e com a tua vida intrauterina, tu acaba comprando o quê? Mas a minha amiguinha na escola, o pai dela não bebe, o meu pai Sim. bebe, isso é errado. Aí eu começo a julgar o meu pai porque ele bebe, e aí eu começo cada vez mais me virar pra lá, galera. Daí tu imagina, Andréia, eu de costas pra minha vida, tendo aquela força que me empurra, né? Mas eu tô andando de costas. Galera, eu vou pedir para vocês fazerem esse teste prático para vocês captarem isso. Quando a live terminar, bota teu tênis e sai na rua e faz a caminhada que tu faz rotineiramente, mas de costas. E me diz o que Impossível. acontece, tá? Eu vou fazer um print da live aqui e aí escreve lá no Insta para nós qual foi a sensação que tu teve. Não, eu vou ir na padaria comprar o pãozinho e eu vou andar daqui onde eu tô até a padaria de costas. Me E conta o que Jaque, vai acontecer. olha que pergunta ótima. Foi excelente essa pergunta da Rosane. E quando você tenta deixar de olhar para a mãe, mas ela não te deixa ir. Aí, ó, desculpa, Rô, mas eu sou, né? Sou consteladora e tenho que dizer a verdade aqui. Não é a mamãe que não nos deixa ir. É a gente que se colocou ali como grande. Não é a mãe que toma o lugar do filho e fica pequena e dependente do filho. É o filho que toma o lugar da mãe. A responsabilidade é nossa. Na constelação, tudo parte de nós. Tudo é a partir de mim. É aquela frase, né? Quando eu mudo, o meu entorno muda. Então, quando você deixar de julgar a mamãe, quando você devolver esse lugar para a mamãe de grande, você se colocar. Outra coisa, Jaque, que eu quero aproveitar, então, com essa história da mamãe, vou dar um exercício para todo mundo aqui fazer em casa, com a mamãe. Né? Chegando em casa, ou quando estiver com a mãe, no momento apropriado, coloca a mãe sentada numa cadeira ou num sofá, tá? Sente aos pés dela no chão, literalmente, corpo. O corpo tem que estar em movimento, você tem que sentir no corpo o movimento, né? Aquilo que a Jaque está falando, pescoço para baixo. Senta no chão, põe a cabeça no colo da mamãe e pede a bênção. Tem Esse várias pessoas movimento. perguntando, Andréia, eu não É, perguntando, eu sou psíquica, tá? E quem não tem a mãe viva, fala para eles. É um movimento energético, tá, é um galera? movimento É energético. um movimento energético, não importa se a tua mãe tá Movimento aí no corpo energético. ou não, tá? Esse Então, exercício a gente vai fazer com a mãe presente, obviamente. Se você não tem a mãe presente, você tem minhas meditações, que depois, quem entrar no meu YouTube ou me pedir, eu passo, que você faz o movimento energético. Eu honrei meu pai já havia falecido. E tá tudo certo, uhum. né? Sem problema Pessoal, nenhum. ó, quando a Andrea tá falando da meditação, tá? Pra encurtar, assim, todo mundo interessado agora no Insta da Andrea, vai lá, vai baixar o e-book e tudo mais, mas de forma prática, tá? Não deixa para amanhã o que tu pode fazer agora. É só tu colocar tua mãe, tá? Sentada. Energeticamente, a tua mãe tá sentada na poltrona, tá? Ela está ali, não é imaginação ativa, ela está ali, sentada. E aí tu vai fazer isso que a Andrea tá dizendo, tá? Não tem objeção para tu fazer isso. Não tem objeção.
Se ela estiver, você vai e pede a bênção, põe a cabecinha no colo dela e pede a bênção. Fica ali por 3 minutinhos, só sentindo essa energia. É um movimento incrível, porque é um movimento do corpo. Aí a Márcia aqui tá falando, ó, deixei minha filha morar com o pai e acho que a constelação me ajudou nisso. Parabéns, Márcia, porque isso é uma atitude que, na nossa sociedade que a gente vive, né, que tudo tem que ser a mãe, né, a gente que tem que cuidar, a constelação mostra que, às vezes, esse é o melhor caminho, sim, porque às vezes a criança precisa, né, o adolescente precisa daquele convívio com o pai, daquele amor do pai, ele precisa tomar aquilo. Então, parabéns para você. Mas voltando aos exercícios, é isso, né? É energético, gente. Meu pai faleceu, eu nem fui no enterro de tanta raiva que eu sentia. No meu e-book eu conto isso. A minha vida financeira era um caos. A minha vida era um caos. Passei fome. Comi o pão que já amassou. Bert dizia assim, ó. O jeito que você trata a sua mãe é o jeito que a vida te trata. Aí eu falei, nossa, eu tomei uma lambada da vida, porque eu tratava minha mãe muito mal. E hoje eu vejo isso que sim, é tão nítido, né? E alguém falou aqui, honrar não é amar, concorda? Concordo. Honrar é não julgar. É tomar a vida como foi apresentada sem julgamentos. Olha O que mesmo coisa. movimento com o pai, sim, Nini, pode fazer. Olha que coisa linda, André. Quando tu já fez fundamento, né? Ah, não, tu tem conhecimento do Não. fundamento, tá? Mas não fiz, não fiz. No fundamento, a gente fala dos 5 elementos da intimidade: honra, confiança, permissão, gratidão e vulnerabilidade. E Tá. quando a gente fala de honra, André, honrar é tratar alguém com respeito. É não julgar essa pessoa e tratá-la com respeito. Então, sim. Olha só, eu tenho um ponto de vista que é assim. Se eu já me tomei, para eu me tomar, para eu conseguir me tomar, eu obviamente requero soltar e mudar o meu movimento aquele de eu estar lá ainda encrencada com a minha mãe, encrencada com meu pai, a minha vida tá acontecendo lá na frente, eu tô lá com as encrencas lá atrás, e aí eu encrenco com o trabalho, eu encrenco com isso, encrenco com aquilo. Tá. Soltei toda aquela parafernália toda, né? Todo aquele nó. E eu me tomei. A minha vida importa agora. O que eu posso ser e criar aqui importa. Eu tô olhando para frente, André, por exemplo, quando tu escolheu criar teus cursos, quando eu escolhi criar meus cursos, quando eu escolho atender pessoas, quando tu escolhe atender pessoas, não tem como esse movimento acontecer se as pessoas não olharem para frente e estarem com a parafernália toda amarrada. Exatamente. Como é que tu vai acolher as pessoas se tu tá com a parafernália toda grudada, né? Não tem como. Então, cara, quando tu te toma, quando tu bebe de ti mesmo, a tua vida expande, né? E sabe o que é interessante? Já que isso que você está falando é tão verdadeiro, porque eu passei, e eu falo isso sem medo, sem vergonha, né, digamos assim. Eu passei mais de 45 anos da minha vida querendo morrer todos os dias. Uau. E eu tomei 8 anos antidepressivo e tal. Então, quando eu cheguei nesse lugar que eu tô hoje, eu falo que eu sou muito grata, porque assim, é uma expansão, né, de você reconhecer quem verdadeiramente você é. E hoje eu acordo todos os dias grata pela vida. E isso para mim era assim, eu não conseguia conceber. Utopia. Era utopia, porque quando eu comecei a estudar a constelação, eu ainda tinha essa visão. Uhum. Tanto que no meio do curso, eu falava assim, como é que eu vou ser consteladora se eu nem dou valor à vida? Como é que eu vou falar que o maior bem que a pessoa tem é a vida se eu não vejo a vida assim? Tava te julgando. Tá, e aí foi um processo. Por isso que eu falo, gente, é um processo. É um processo. É importante hoje, as pessoas saberem, né, André, que é um processo. Saberem. Isso acalma. Acalma, porque não vai ser da noite pro dia. Como é que eu gente, passo 45 anos querendo morrer e em uma sessão amanhã eu tô ótima? Não tem jeito. André, gratidão por isso. As pessoas têm uma ansiedade que a molécula vire. E elas querem que quantos milhões de neurônios?
Cara, Ai, não imagina, faço ideia. tu tem neurônios abdominais, né? Tu tem mais neurônios na barriga do que tu tem no teu cérebro, tá, pessoal? Isso aí já tá comprovado. Daí tu imagina, cada mitocôndria no teu corpo também tem um modo operandi, tem um cérebro. Tu vai amar um negócio, André, que eu tenho pra contar pra galera, que assim, tem um curso que é dentro da terapia crânio-sacral, que não tem no Brasil, tem que ir pra fora pra fazer, que a gente trabalha a flora intestinal, tá? E Olha que aí a legal. gente trabalha o movimento, André, dos fungos e bactérias que vem sendo passado de mãe para filho e que por causa dessa memória bacteriana o indivíduo acaba escolhendo a partir daquilo. Então eu me torno às vezes raivosa, às vezes isso, às vezes aquilo, porque lá na 10ª geração eu tive uma tata super colérica. Aí no ela lamber a colher para me dar a papinha, né? Para minha tata, aquela colônia de informação foi passado de uma para outra e hoje habita nos meus intestinos todo um conjunto de informação e que, assim como constelação mexe na barriga, né? Maca mexe na barriga, Axis mexe na barriga, tu começa a modificar essas memórias. Não é lindo isso? É lindo, é lindo. Jaque, eu falo em todas as lives, gente, eu vou falar aqui de novo para quem já assistiu minhas lives. A epigenética traz isso pra gente hoje com muita clareza. Cercar um pasto com a Olha o que eu vaquinha. tenho aqui. É isso, né? Cercaram um pasto, colocaram vacas com uma cerca elétrica. A vaquinha tenta passar, leva um choque. Ela não tenta 2 vezes. Só a 4ª geração vai tentar novamente. 4ª geração de levar um choque na cerca. Entendeu? Então, você imagina o quanto isso é profundo com essas memórias que a gente traz celular mesmo. E, ó, deixa eu só responder a pergunta da... Ai, quem que perguntou aqui? A Rúbia? Não. A Lu. Lu Arezos. Não sei se é assim que fala, Lu. E quando a falta de amor materno causa câncer de mama? Nossa, essa pergunta é sensacional. Até porque para nós também, consteladores, a maioria das doenças vem do sistema, né? Principalmente quando a gente exclui, né? Principalmente quando alguém foi excluído. Quando você sente a falta do amor da mamãe, que eu não estou dizendo que não é real, você está julgando a mamãe. E aí, os nossos problemas de câncer de mama, câncer no útero, essas coisas todas do nosso, né, de todo o nosso sistema reprodutivo, e mama, etc., vem da falta de honrar a mãe. Que é o que a gente falou, tomar a mamãe como ela é. Tomar a vida como ela foi apresentada para você sem julgar. Quando a gente fica na dor, na mágoa, no julgamento, de querer que fosse diferente, a gente, sim, desenvolve doenças graves. E é exclusão na família. Então, você exclui a mamãe. E se você exclui, você está gerando algo dentro de você por mágoa, por dor. Então, começa a olhar para essa mamãe com esse... vamos começar pela aceitação. Depois a gente toma a responsabilidade disso e desce para o coração. É um trabalho, né? Tomar essa consciência, verbalizar que aceita e depois tomar no coração a vida como foi, sem julgar. Isso é muito, muito importante. E assim, como é que é o nome dela mesmo? A Lu? A Lu. A Lu. Lu, assim, isso que a Andrea te entregou é um verdadeiro presente, assim, só que tu vai precisar, meu amor, soltar os julgamentos todos. Soltar. Porque senão esse movimento de aceitação, ele vai ser uma luta contigo mesma e o tumor pode aumentar. Então, não há como tu entrar em permissão, honra, gratidão, aceitação, né? Se tu tá aí te nutrindo dos julgamentos, ou daquilo que foi errado, ou daquilo que me faltou, ou daquilo que eu não tive, ou daquilo que deveria ter sido, né? Ah, mas a minha vida tinha que ter sido assim, assim, assim. Se a minha vida fosse assim, eu estaria diferente. Ai,
Eu fico louca com isso. É isso, é que tá o lugar errado, né? Não tem como. Gente, antes eu ouvia isso, até como eu falei, né? Eu fui muito depressiva. Muito, tipo, o mundo era culpado de tudo, meus pais eram culpados de tudo. E eu lembro exatamente isso que a Jaque tá falando, no sentido assim, se eu não tô pronta para olhar para isso, eu sempre vou falar assim: ah, mas você não sabe o que foi da minha vida para você estar falando que eu tenho que honrar meus pais. Você não sabe o que eu sofri. Porque podia ter sido assim, podia ter sido assim. Meu pai podia ter sido mais presente, minha mãe podia ter sido mais presente, eu podia ter recebido mais amor. Sim, podia, mas não vai. Já foi. Não tem Exato. como voltar atrás. Aí quando eu via isso, eu ficava muito brava, gente. Né? Eu ficava muito brava. Tem que ter um Mais jeito. raiva ainda. É verdade. Falava, meu Deus, que saco. Eu já sei que não tem como mudar. Mas quando você consegue fazer esse movimento interno, gente, é libertador. É de uma clareza. Hoje eu consigo olhar essa vida com uma clareza, com essa gratidão que eu falo que está aqui dentro, de olhar para minha mãe e para o meu pai que já faleceu, que Deus o tenha. Vocês são os melhores pais que eu poderia ter tido. Eu sinto isso no coração, mesmo com todos os desafios. E hoje eu percebo, eu tive uma vida muito difícil, mas a da minha mãe foi muito pior. Então hoje eu consigo enxergar com muito amor mesmo, que ela me deu tudo que ela tinha, mais um pouco, e ainda me dá. E ainda me dá muito, muito amor, do jeitinho dela. Então a gente tem que começar a olhar para frente, que é o que a Jaque está convidando, e eu também aqui. Olhar para a nossa vida, expandir, gente, expande. E enxerga um pouquinho além do que foi a vida. Agora vamos olhar porque ela pode ser. Faça você diferente. Eu vou finalizar essa live aqui no nosso Insta do Mágica, porque ela. Tá. Tá bem, querida. André, aqui. Nós vamos. Vai fechar 1 hora agora. Sim. Talvez eu. Assim, 2 movimentos lindíssimos foram entregues para vocês, pessoal. Um é tu experimentar andar de costas, né? Vai na padaria comprar o teu pãozinho e anda de costas para tu. Eu não tô brincando, gente. Não é uma É sério. brincadeira. É sério. Vocês vão rir andando. Sabe por que que eu tô falando isso? Porque tu vai perceber visceralmente a sensação no teu corpo do que tu estás criando na tua vida quando tu te vira para trás para tentar entender teu pai e tua mãe, querer entender de forma a racionalizar o que entendeu e não tentar receber e permitir o que foi, como foi, quando foi, onde foi. Tu vai ter a sensação visceral do que tu tá criando na tua vida. Então, sabe, de verdade, termina a live, se tu tiver um tempinho, bota um tênis, um chinelo e não anda dentro de casa, porque a tua vida não é dentro de casa. Por isso que eu pedi para tu sair para fora. Vai para fora, anda lá fora, percebe as pessoas te olhando, tu andando de costa, que é uma metáfora do teu sistema te olhando, né? Ela deveria estar olhando para frente, ela deveria estar andando para lá, né? Ai, a minha mãe tá me segurando. Não, a tua mãe quer que tu ande, a tua mãe quer que tu vá. A direção é tu tá andando de costinha que a tua mãe quer que tu faça isso aqui, ó, né? Então, anda de costas e percebe tudo o que vai acontecer. Percebe as pessoas te olhando, percebe as sensações no teu corpo. E o movimento do colocar o teu pai na poltrona, a tua mãe na poltrona, né? Deitar a tua cabecinha lá e perceber, receber aquela energia toda, independente de como foi esse pai, independente de como foi essa mãe. É permitir a coisa como é, quando é enfim, com todo o formato que ela é, né? Se vocês todos pudessem, pessoal, fechar os olhos de vocês agora ou não, enfim, se fechar os olhos não for gostoso para ti, não fecha, segue o teu saber. Mas se nesse momento tu pudesse perceber essa força que vem do teu pai e da tua mãe, se tu pudesse permitir esse pai e essa mãe na grandeza que eles são, do tamanho que eles são, que é isso que a Andrea fala, teu pai e a tua mãe são gigantes. Sabe por quê? Eles pariram o gigante que é você.
Não tem como um gigante não parir um gigante. Então, se tu é esse presente aqui na Terra, se tu é essa pessoa que pode cooperar, contribuir com a vida das pessoas, vibracionalmente, né, André? Ai, Jaque, mas eu nem trabalho com terapia. Mas no momento em que tu vai fazer uma constelação para resolver o teu sistema, no momento que tu deita na maca para correr tuas barrinhas, tu já está sendo uma contribuição e uma cooperação para as pessoas ao teu redor. Não tem como tu não ser uma estrela polar, brilhante, pulsante, que convida as pessoas a serem mais, né? Então, independente do que foi o teu pai e a tua mãe, de verdade, deixa essa força começar a entrar pelas tuas costas, como a Andrea falou. Papai do lado direito, mamãe do lado esquerdo, só imagina. Ótimo. E Só toma. imagina. E toma. E toma o copo que tá cheio, toma os goles que tu percebe que é os goles que saciam a tua sede de vida, demais, seja, se for dinheiro, bebe o dinheiro, se for a saúde do teu corpo, bebe a saúde do teu corpo, apenas beba. Beba, tome esse copo, toma. Diga sim a tudo. Eu digo sim a tudo. Eu digo sim a tudo. Quando eu digo sim, eu abro, eu expando para infinitas possibilidades de prosperidade, de saúde, de bons relacionamentos. Eu me abro para a vida. Eu digo sim a tudo. Nossa, uau, que grandioso isso tudo. Gratidão, André do céu. Eu que sou honrada de ter sido convidada por essa mulher tão maravilhosa que é você, de tanta luz, de tanta expansão. Viu? Sou muito honrada mesmo, sou muito grata. Nossa, eu super me emocionei, eu tô quentinha. É, porque esse lugar, né, é muito acolhedor, né? Ele nos abraça. O sim aos nossos pais, ao sim ao nosso sistema, esse grande sim à vida. Quando eu digo sim a tudo, eu digo sim à vida. Eu me abro para ela, sem julgar, aberta para todas as possibilidades. O que mais é possível agora, O que né? mais é possível agora, querida? Nossa, gratidão. Gratidão pela tua vida, pelo teu viver, por tudo que tu vem semeando na terra, pelo tanto que tu vem acordando pessoas. Gratidão gigante. E gratidão por tu ter me presenteado, sabe? De poder estar com um pouquinho contigo aqui falando para as pessoas. Gratidão a você. Estou Gratidão. sempre à sua disposição, tá bem? Gratidão. Pessoal, espero que a gente possa ir na nossa pequenininha grandeza e a nossa vontade de vocês irem além, assim, o tanto que vocês podem beber, que a gente possa ter contribuído de alguma forma. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram. Eu não entendo muito bem de como eu posso salvar, André, eu posso colocar num drive. Não, pode ser colocando, não precisa. Você só joga no seu IGTV e eu puxo de lá. Pode deixar, eu sei como fazer. E aí eu jogo nas minhas redes também, tá? Fica tranquila. Um beijo grande, grande, grande. Gratidão grande. E até imensa. breve. Beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Gratidão.